Se você chegou até aqui, muito provavelmente tu quer saber qual que é o valor médio de uma indenização de dano moral. Eu abri aqui uma série de precedentes, não vou citar um por um, isso eu vou deixar para outro vídeo que você pode ver na sequência, só se inscrever aqui no canal, mas eu vou aqui listar alguns valores e dar aqui uma fixação média de quanto que o pessoal está concedendo em um caso de erro médico, erro de diagnóstico e afins, tá bom? Então fica aqui porque até o final tu vai saber alguns parâmetros para tu entender como que pode funcionar, como que pode acontecer no teu caso. Basicamente, quando a gente tem um erro médico, eu tenho que aqui diferenciar para você o que é um erro médico. Eu particularmente nem gosto tanto desse nome, porque nem sempre é o médico que realiza um erro. Às vezes o erro ele é da equipe médica, dos enfermeiros, da estrutura hospitalar, um erro da máquina que faz o exame, e o pessoal chama isso tudo de erro médico. Eu não concordo, para mim é um erro no procedimento da saúde, tá? Mas vamos chamar aqui, por ser uma questão mais popular, de erro médico. O erro médico ele pode acontecer de várias formas, mas em regra ele acontece quando tem negligência, imprudência ou imperícia. É basicamente nesses três casos em que acontece um erro médico e tem que ser causado diretamente por alguma conduta da equipe médica ou ausência de conduta, tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de valores. Quando o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entendeu que haveria uma indenização de R$10.000, porque um médico ele informou erroneamente que um bebê tinha falecido para a família. Ou seja, o bebê não faleceu, o médico ele falou que o bebê tinha falecido e ele fixou uma indenização de R$10.000 por essa informação falsa, equivocada e que gerou, obviamente, um abalo na família. Graças a Deus a criança não tinha morrido, mas a informação por si só já gera um dano. Um outro caso que é muito comum, um exemplo, quando se tem uma perda de uma chance no caso de um nascimento de uma criança. Então, quando se demora muito para se fazer um parto de cesárea, quando a criança, o feto, está em um sofrimento muito grande, que poderia ter sido evitado, poderia ter tido uma chance melhor, caso houvesse um parto de cesárea anterior. Nesse caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fixou a indenização em R$100.000, que não é um valor que substitui uma vida, obviamente, mas é um valor que é relevante porque é para cada membro da família e a correção monetária também é desde o fato, desde o acontecimento. Outro caso também, que a gente, agora para mudar um pouquinho o panorama, para trazer para você, e também é muito comum, o esquecimento de um corpo estranho na cirurgia. Nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o hospital ao pagamento de R$25.000 por conta deles terem esquecido uma gaze no corpo de um paciente após a cirurgia, causou infecção, retirou a gaze semanas depois, não teve mais prejuízos do que isso, mas teve um prejuízo nesse intervalo de tempo e também uma nova cirurgia que acarreta um novo risco. E ali foi fixada uma indenização de R$25.000, que é corrigido desde a época do fato, do acontecimento, ou seja, da data que se esqueceu a gaze. E aqui um outro caso muito comum é o dano numa cirurgia estética, quando o resultado não foi o resultado estético. Nesse caso aqui, o Tribunal de São Paulo condenou a R$50.000 de dano moral para o paciente e também de dano estético, que é diferente de dano moral, no valor de R$30.000. Isso tudo da época dos fatos, então corrigido monetariamente desde a época dos fatos. Eu queria aqui só trazer uma base de valores, não significa que o teu caso vai ser no mesmo patamar, tá? Não significa isso, mas é interessante que você tenha essa base para entender mais ou menos como que os tribunais têm atuado. Todo o processo de erro médico, em regra, passa por uma perícia, então o resultado ele vai estar intimamente atrelado pelo que a perícia vai dizer, tá bom? Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve, porque assim você fica sempre por dentro das notícias referentes ao direito da saúde, ao direito do paciente, e até a próxima.